Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje, com um assunto bem especial para iniciar uma semana. Vamos falar por que devemos priorizar a nossa saúde em momentos de crise. E para isso estou aqui com a nutricionista Vitória Ellen Peta. Vamos conhecer um pouquinho mais da vida dela, para quem não conhece, e falar sobre todos esses planos, tudo que envolve uma alimentação saudável. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que este conteúdo chegue até você. A Fler para Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. Ao restaurante e cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Lojas Regla, viva novos caminhos. E eu aqui visto Regla nos programas Algo a Mais. A Kumon, método de estudo para desenvolver o aluno ao seu máximo potencial. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Supermercados Lorenzetti, o endereço das melhores compras. E a Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. E hoje um agradecimento especial à nutricionista Vitória Ellen Peta. E seja muito bem-vinda, Vi. Muito obrigada, é sempre bom vir aqui conversar sobre alimentação. É isso aí. Bah, Vitória, toda vez que tu vem aqui, eu aprendo demais. E eu sempre falo, pessoal, sigam a Vitória nas redes sociais, porque ela tem muita coisa legal lá. É desde memes até o que realmente, dicas e tudo mais. E os memes, geralmente levam uma dica junto, ou alguma coisa que é uma tiração dentro da nutrição. O que eu acho bem importante, bem legal a gente brincar com isso, né, Vi? É sempre muito bom, porque eu acredito que todo mundo vai lembrar mais fácil dos memes do que de um texto corrido, né? Mas com certeza. Vitória, conta pro pessoal em casa um pouquinho da tua trajetória, porque a gente sabe que além de nutrição, tu tem, né, tu tem outros estudos que são bem importantes para uma área onde a gente fala sobre ter um corpo e mente saudável. Sim, hoje, atualmente, eu trabalho principalmente na Clínica License, lá com a Michelle Cavedon, né? Eu trabalho atendendo Unimed e particular lá. Eu faço atendimentos online para toda a região, atendo o Brasil e o mundo, né? Tô com 5 países agora. Que bacana. E eu trabalho também com consultorias, tá? Então, eu trabalho com... a pessoa me contrata, eu vou até a casa, organizo a questão alimentar, então, desde geladeira, armários, tudo isso. E a gente pode ir e fazer a compra do mês juntos, né? Então, para organizar e aprender o que é legal comprar, o que é legal evitar, quando eu tenho criança, quando eu não tenho. Então, é bem bacana. E auxilia bastante a ter uma noção maior de quais alimentos a gente deve ter em casa e os que a gente deve evitar, né? Além disso, eu tenho uma empresa de marmitas fit, né? E de comidas integrais, que é a Cozinha VIP, né? Atualmente eu tô trabalhando junto com a minha mãe nessa cozinha. E trabalho também com a parte esportiva e comportamental na clínica também. A tua formação, Vi, é nutrição e tu tens especialização em... Sim, a minha formação é em nutrição, pela UPF, Universidade de Passo Fundo. Mas eu tenho pós-graduação em comportamento alimentar, doenças neurodegenerativas, nutrição esportiva e funcional também, e metabolismo. É isso aí, eu gosto de frisar, porque a Vitória, ela realmente tem cancha no que ela fala, no que ela coloca aqui, é porque realmente vale muito a pena ouvir ela comentar, e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, porque o nosso tema, inclusive, é por que devo priorizar minha saúde em momentos de crise? Pois é, né, Vitória, que tema desafiador para poder falar, e a gente sabe que toda vez que dá um down na pessoa, a gente acaba, né, desconta na comida, abre geladeira, come até o que tu não tem vontade, mas tá aí, então vamos mastigar. Então, como tu vê esse lado quando as pessoas elas estão em crise? Ou como a gente pode daqui um pouco estar falando como é estar em crise? Então, tem várias maneiras de entrar nesse assunto, né? A alimentação, ela é básica do dia a dia,
Estando em crise ou não, nós precisamos trabalhar. Estando em crise ou não, nós precisamos tomar banho. Estar em crise ou não, a gente precisa se alimentar. O problema é como a gente faz isso. Por exemplo, a gente chega no nosso trabalho, o ideal seria fechar a porta, entrei, os meus problemas ficam lá fora e eu trabalho. Sair do trabalho, o meu problema fica lá dentro e eu vou para casa. E com a alimentação seria a mesma coisa. Chegou na hora de comer, eu vou sentar, vou organizar a minha comida, eu vou sentar, vou mastigar bem, vou prestar atenção no que eu estou fazendo, vou comer. Mas a gente acaba não fazendo isso. E muitas vezes a gente acaba colocando comida pra dentro sem nem saber exatamente o que a gente tá comendo, né? Porque nos momentos de crise a gente tende a ficar mais aéreo. A gente meio que se perde do nosso foco, da nossa meta, né? Imagina uma estrada que tem várias quebradas e a gente precisa seguir reto, mas tem coisinhas que chamam mais atenção. A minha refeição saudável é o caminho. Mas aqui, se eu dobrar pra cá, tem um bolinho. Se eu dobrar pra cá, tem um refrigerante. Se eu dobrar pra cá, tem bebida alcoólica. Se eu dobrar pra cá, tu pode seguir na alimentação saudável, mas cada dobra que tu faz pode gerar gatilhos. Eu sempre falo muito isso, até tenho postado muito sobre isso esses últimos dias. A nossa alimentação, ela é a chave pra tudo. Tudo foca na nossa alimentação. Se eu tô bem, eu como porque eu tô bem. Se eu tô mal, eu como porque eu tô mal. Né? Então, essa questão envolve se melhorar os hábitos alimentares, fosse só saber o que comer certo, ninguém precisaria de nutricionista. Entende? Porque Sim. é só dar um Google, um tiozinho Google ali, já vai encontrar tudo o que tu precisa sobre alimentação. O que eu devo comer, o que eu não devo. Todo mundo sabe que tem que comer salada, que tem que comer fruta, que tem que tomar água, que tem que fazer atividade física. Então, por que se eu sei, por que eu não faço? E é essa a pergunta que a gente tem que fazer. O porquê que eu não faço se eu sei que eu tenho que fazer? Porque daqui um pouco a outra comida pode te dar mais conforto, será? Também porque entra a questão de que o que a gente sabe... o que a gente sabe é o que a gente encontra em livros, é a parte teórica. Mas quando a gente joga pra prática é bem diferente, porque envolve sentimentos, envolve rede familiar, envolve trabalho, envolve rotina, tempo, organização, prioridades, quais são as minhas prioridades. Então engloba uma série de fatores que eu não posso dizer, comer saudável é comer isto. Perfeito. Mas eu vou falar isso para uma pessoa que trabalha noturno, e eu vou falar o mesmo para uma pessoa que trabalha durante o dia, eu vou falar o mesmo para uma pessoa que tem um filho, 2 filhos, e para uma pessoa que não tem, para uma pessoa de 60 anos e para uma pessoa de 4, 5 anos. São momentos diferentes, são contextos diferentes, e cada contexto precisa ser trabalhado isoladamente. Cada um sabe aonde dói a ferida. Entende? Tá certo. Então, entendendo o contexto de cada um teria uma dieta a seguir, então. E ter esses cuidados para cada idade, ter esses... Então, talvez seja por isso a nossa procura, então, por um auxílio. Exatamente. E aí envolve, né, falando em tempos de crise, o que é crise? Para mim, pode ser uma noite mal dormida. Para outro pode ser um problema no relacionamento. Para o outro pode ser uma doença. Então, o que é crise? A crise é o momento em que eu estou passando que está me causando desconfortos e preocupações. Esse é o momento de crise. Não significa que porque a minha crise é diferente da tua, a minha é mais importante. Todas as crises são importantes, porque se te fere de alguma forma, precisa ser tratado. Com certeza. Essas crises, elas podem acentuar, por exemplo, eu estou em crise por algum fato, pode ser por causa do relacionamento, pode ser por causa da saúde, pode ser financeiro, enfim, estou em crise. A questão da alimentação mal colocada, mal balanceada, ela pode interferir inteiramente no momento em que essa pessoa está tentando se recuperar? Sim.
A alimentação, ela pode ser as duas coisas. Mas uma batata frita daria uma paz. Com certeza. Concordo plenamente. Agora, é uma paz momentânea. Entende? A alimentação, ela pode ser a salvação, mas ela pode ser o abismo também. Por quê? Porque você pode entrar em uma crise por estar se alimentando mal. Mas você pode sair de uma crise se você tiver com alimentação ok. Alimentos específicos vão te manter a ansiedade mais contida. Tá certo. Porque tem a situação, claro que aqui eu brinquei quando eu falei da batata frita, né? Claro, mas é uma brincadeira que, né, tem um fundinho de verdade. Mas agora, que também não está proibida o consumo pro resto da tua vida, né? Tem aqueles momentos que dá para aproveitar. Mas me diz uma coisa, porque realmente quando a gente vê que a alimentação a gente começa a fazer algumas substituições, o corpo parece mais leve. E não que tenha baixado o peso mas parece que ele anda livre. Isso eu noto, quando eu tô com a alimentação mais regradinha, melhor, parece que a semana andou de uma maneira mais tranquila. Então, talvez esse auxílio mais energia, porque o alimento ele pode te dar uma energia diferenciada, sendo folhas ao invés de fritura, sendo, sabe, isso tem a ver? Tem a ver. Um exemplo bem simples é um carro, tá? Um carro. Tu pode colocar uma peça que talvez não seja dele, vai dar certo por um tempo, mas vai dar problema. Agora, se tu colocar a peça certa, vai durar mais. A alimentação é a mesma coisa. Uma alimentação saudável, não estamos falando em engordar e emagrecer. Sim. Uma alimentação saudável vai te dar energia. Simples. Pequenos hábitos. Mudança de hábitos, pequenos hábitos. Eu preciso fazer alguma coisa porque do jeito que tá não dá. Ok, eu não posso ir do 8 ao 80. Não vai funcionar. Tem 72 números entre o 8 e o 80. Entende? Então imagina que cada número seja um degrau. Eu tô no degrau 8 e eu quero ir no 80. São 72 degraus. A minha passada não vai fazer. Não vai subir 72 degraus. Pode tentar subir 4 ou 5, mas talvez eu possa resbalar e cair. Tu sabes, Vitória, que tem o 880, e aí eu acho que é bem bacana de também poder comentar um pouquinho sobre, aproveitando uma notícia que foi há pouco. Na realidade, eu não lembro exatamente o título dela, mas falava sobre um alto número de medicamentos sendo vendidos sem nenhum cuidado na internet, né? Certo. Então, o que acontece? No Ponto a Ponto da semana passada, aqui na Conecta Mais, o Dr. Guilherme até comentou que tinha uma paciente que chegou para ele com uma medicação que comprou na internet que já tinha baixado 20 quilos. A pessoa baixou 20 quilos. Só que ele olhava o rótulo e não fala nada no rótulo. O que terá dentro daqueles compostos, né? Daqueles compostos. Então, o que acontece? Porque a internet, a gente acaba não tendo esse controle. Então, a pessoa está em crise. Então, não, porque eu quero emagrecer. Então, eu estou numa crise profunda, eu não vejo saída, vou entrar na internet, vou ver todas as possibilidades que a internet me dá. O que acontece? A pessoa até pode emagrecer esse peso, mas a gente precisa entender o que vai causar nesse corpo para ele chegar a perder esse peso. Então, agora, falando em crise, a gente vê que as pessoas chegam a esse ponto. Ao invés de pensar do 8, 9, 10, degrau em degrau até os 80, chegam ao ponto de comprar uma medicação na internet sem saber o que tem no rótulo para consumir. E aí, primeiro de tudo, não é nem avaliar a alimentação dessa pessoa, mas é avaliar o psicológico. Entende? O porquê que eu quero emagrecer? Qual é o motivo de eu querer emagrecer? Para chegar ao ponto de comprar uma coisa, ingerir, porque tudo que a gente se alimenta não só de comida, a gente se alimenta de emoções, a gente se alimenta de N outras coisas. Então, se eu cheguei ao ponto de comprar algo na internet sem procedência, sem saber o que exatamente tem ali dentro, e eu não estou me importando com o meu corpo para ingerir aquilo,
Então, primeiro eu tenho que começar a gostar mais de mim, a me dar mais valor. Entende? Porque como tu não vai dar uma coisa sem procedência pro teu filho. Uhum. Mas pra ti, sim. Puxa. Ah, mas eu tomei e não morri. Eu ouvi isso já. Eu tomei e não morri. Tá, mas a intenção era morrer? Sim. Gente, é que, tipo, procura ajuda, meu Deus, né? É do tipo assim, não, se der alguma coisa a gente vê. Exatamente. Mas vamos tomar. Então essas crises que a gente quer falar hoje sobre esses cuidados com a saúde, porque além de, por vezes, nós já estarmos vivendo alguma crise, alguma coisa assim, a gente acaba procurando situações, formas de sair delas que não são as melhores. E por vezes uma vida saudável facilita e muito nesse retorno da pessoa à sua atividade normal. Agora a gente vai falar um pouquinho, Vitória, sobre crenças limitantes, que uma vida inteira a gente ouviu e é assim e a gente tem por verdade. Então, vamos falar um pouquinho delas. Então, todos nós temos crenças limitantes e todos nós já impusemos uma ou duas crenças limitantes em alguém. Tá? Isso precisa ser deixado claro. Por quê? Porque as crenças limitantes, elas são basicamente as opiniões e pensamentos que a gente toma como verdade absoluta. Mas quais as provas que a gente tem de que isso são verdades absolutas? Uhum. Ah, mas eu cresci ouvindo isso. Uhum. Tem uma historinha que, se tu me permite, eu vou contar. Claro. Tá, tem uma historinha que o Joãozinho chegou em casa e ele disse assim: mãe, eu fui na casa do Zequinha e lá na casa dele eles fizeram peixe no forno, e eles fizeram ele inteiro e tava uma delícia. Por que vocês fazem aqui em casa o peixe sem a cabeça e sem a cauda? Porque eu achei totalmente desnecessário, é uma delícia e eu comeria se tu fizesse. Eu não sei, a tua avó sempre fez assim e a tua bisavó também, e eu aprendi com elas. Então eu vou pedir pra minha bisa o porquê que é feito assim. E ele chegou na bisa dele e disse: eu quero saber o que aconteceu, o porquê que vocês fazem o peixe sem a cabeça e sem a cauda, se eu fui na casa do Zequinha e era maravilhoso aquele peixe inteiro. Aí ela disse assim: eu não acredito que elas ainda fazem como eu ensinei. Porque na minha época, eu tinha uma forma muito pequena e não cabia o peixe inteiro. Então eu tirava a cabeça e a cauda. Mas hoje elas têm formas maiores. E elas não mudaram porque elas não quiseram. Porque elas não se deram conta que era possível fazer diferente. Porque elas estavam na crença limitante de que aquele era o certo. Certo. Então tu vê, né? A gente repete padrões sem saber, muitas vezes, o porquê. E isso na questão alimentar, porque nós vemos algumas situações que são muito boas, de família, inclusive, que é o momento de estar todos juntos na mesa. E eu até brinco que os domingos, quando a gente tá em família, toda completa, é assim: tomamos café da manhã todo mundo junto. Então a gente tá recolhendo a louça, né, pondo na pia, e eu já tô lá batendo a toalha para já arrumar a mesa do almoço, né? E aí o nosso domingo ele se torna daí todo mundo ao redor da churrasqueira, conversando, tomando mate, né? É o dia inteiro em função de comer, porque a gente se junta para isso. Sim. Né? Então é algo que é muito gostoso. Claro, aqui eu tô falando domingo em família, que não é a coisa rotina do dia a dia, mas tem muito disso que a gente se conforta com a comida e a gente espera muito por esses momentos, às vezes, para reunir, para estar junto, e não é que eles não possam existir, né, Nutri? Então, na verdade, tem várias coisas que dá para colocar aqui. Por exemplo, o porquê que a gente tem o costume de tomar sopa antes de todo o resto. Porque antigamente era muito frio, a sopa ela é servida em regiões muito frias. Então as pessoas chegavam com muito frio em casa e elas precisavam tomar a sopa antes para se aquecer, para depois se sentirem mais confortáveis para comer o resto. Uhum. Hoje, sempre é servida a sopa antes, por causa dessa história, por causa dessa crença.
E tu vê, meu pai, se servir sopa pra ele, no verão ele diz, com esse calor, sopa, isso que eu adoro uma sopa, seja qualquer, ou qualquer época do ano eu adoro. E ele não, poxa, nesse calor que tá sopa. Então, né, é algo que já remete. Exatamente. E o sorvete também. O sorvete, a ideia dele no Brasil é no verão, mas na verdade ele é uma sobremesa de inverno. O sorvete é uma sobremesa de inverno, né? Então, são adaptações e crenças que vão se modificando também. E tem várias crenças que são impostas a nós que a gente não percebe, que na maioria das vezes, a gente nem sabe que essas crenças estão impostas. Mas isso afeta a nossa rotina, afeta a nossa evolução como seres humanos, né? Tem vários tipos de crenças, mas tem 3 crenças centrais, né? Então, tem a crença do desamor, a crença do desvalor, né? E tudo isso, essas crenças, elas geram pensamentos sabotadores na gente. Por exemplo, crença do desamor. Eu não sou suficiente, ninguém vai me amar, ninguém me ama, eu não sou o bastante, eu não sou capaz. Crença do desvalor. Eu não tenho valor nenhum. As pessoas não se importam comigo. Se fazer de vítima. Entende? Ou eu não sou capaz. Eu não sou suficiente. Eu não sou amável. Eu sou muito mal. Então são coisas que a gente acaba criando. Eu não consigo. A palavra eu não posso, eu não consigo, eu não quero. São deteriorantes do nosso cérebro. Então, a gente pode trabalhar a reformulação, né, e a reprogramação do nosso cérebro, para que a gente possa mudar essas coisas. A maioria das pessoas que tem essas crenças limitantes, elas acabam criando maneiras pessoais, né, maneiras de quebrar essas crenças, mas maneiras erradas. Por exemplo, uma pessoa que morre de medo de falar em público, uma pessoa que não tem esse lado social bem trabalhado, é uma pessoa que impõe muito, é uma pessoa que quer mandar muito, é uma pessoa que tem que ser do jeito dela, senão as coisas não funcionam, né? Se isola socialmente. São pessoas que entram em relacionamentos mais tóxicos, que não vai pra frente. Tem sempre um padrão de pessoas que estão perto dela. A gente cria esse padrão de pessoas, né? E a gente cria esse padrão de pensamentos. Com um padrão de pensamento que eu não sou capaz, que eu não sou suficiente, não vai dar certo, não vai funcionar. Por quê? Porque eu não vou... Por que eu vou começar uma mudança, uma transformação de saúde na minha vida se eu não vou conseguir? Eu vou começar pra não concluir? Então eu nem vou começar. E é aí que começa o loop. É eu acordar de manhã e pensar, de novo, vou ter que levantar de novo. Vou ter que levantar, aí começa a pensar em tudo que tem que fazer e remoer aquilo, e já vai dormir pensando que tem que acordar. Isso é saúde? Isso não é. Como que eu faço essa quebra? Olhando pra dentro. Olhando pra dentro de mim. Cara, quais são os tipos de pensamento que eu tenho no meu dia? Porque as crenças limitantes geram pensamentos negativos. Pensamentos sabotadores. Então, quais são as coisas que estão me sabotando hoje? Faz uma lista. No meu profissional, quais as coisas? Eu tô sempre pensando que eu não vou conseguir entregar no prazo. Chega na hora, eu não consigo entregar no prazo. Por quê? Porque eu programei a minha mente pra eu não entregar no prazo. Tá certo. Entende? Então, o nosso pensamento, ele tem muito poder. Muito poder. E a gente precisa trabalhar isso. E aí entra as crenças limitantes com a alimentação. Por que eu quero emagrecer? Porque eu quero ser feliz. Eu preciso ser feliz. E eu acho que emagrecer vai me deixar mais feliz. Mas por que não tentar ser feliz agora pra buscar a qualidade de vida e perceber o quanto isso tá me fazendo bem? A gente foca tanto lá no 80 que a gente resbala num degrau, acabou a vida, deu. Não vou mais fazer.
São reflexões, né, que a gente precisa prestar atenção no nosso dia a dia, ver o que cada um chama aí, né, para que cada um no seu dia a dia pode apontar ali para si, né, óbvio. E, claro, buscar uma ajuda para que isso se resolva. Se resolvendo, a gente sabe que tudo facilita e, inclusive, na questão da alimentação. Mas agora, eu vou dar uma pausa aqui na minha conversa junto com a Vitória. Eu gostaria de chamar uma dica do Beltrame Perusso e Lovison Advogados, que eles sempre têm dicas bem importantes para nós aqui no programa. Olá, me chamo Tamara Beltrame e hoje a gente está aqui para conversar sobre pensão alimentícia, que é um assunto bastante polêmico dentro do direito de família. Todo mundo conhece ou já esteve nessa situação de ter que pagar alimentos ou receber alimentos e sabe que é um assunto que gera bastante dúvidas, bastante discussão. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre 3 situações inverídicas sobre pensão alimentícia. A primeira delas é com relação à porcentagem. Muita gente acredita que sempre é 30% sobre o valor do salário mínimo ou sobre o salário do alimentante. E não é isso, né? O valor fixado, o valor dos alimentos, ele sempre leva em base o trinômio possibilidade, proporcionalidade e necessidade. Então são esses 3 requisitos que os juízes, né, vão avaliar para fixar o valor da pensão alimentícia. A segunda situação, que não é verdade, que muita gente acha que quando paga algum valor extra para criança, ou comprou um presente, ou passou o fim de semana e levou num restaurante, comprou uma fralda, enfim, que esses valores podem ser deduzidos do valor da pensão alimentícia. E não é verdade, né? Todos esses extras, eles não podem ser descontados do valor da pensão. E a terceira situação é que muita gente acredita que quando atingida a maioridade não é mais necessário pagar os alimentos, que automaticamente cessa com a obrigação. E também não é verdade. Na verdade, o que tem que ser analisado, além da maioridade, é se a necessidade vai permanecer ou não. Então, aquela situação em que o adolescente está cursando faculdade, algum curso técnico ou até um curso pré-vestibular, é uma situação em que mantém a obrigação de prestar alimentos. Então essas são 3 situações que eu trago para vocês, dentre muitas tantas, né, onde a situação dos alimentos tem que ser discutida. Gostaria de agradecer a Conecta pelo convite, muito obrigada. Então eu gostaria de agradecer a Tamara, do Beltrame Perusso e Lovison Advogados, pela dica de hoje. E agora eu gostaria de agradecer alguns dos nossos patrocinadores. Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais. Referência no ramo das rochas ornamentais com os melhores padrões em acabamento e beneficiamento. Visite as redes da Pedras Andretta. Aos supermercados Lorenzetti, onde você encontra tudo o que precisa, todos os dias da semana com ofertas imperdíveis. E ao sábado do churrasco. Então aproveita, família, reúne aí e faça os teus momentos super especiais com os supermercados Lorenzetti. A Casa Gamba, inspiração e transformação para você mostrar a sua verdadeira beleza. Especialistas em você. Ao restaurante e cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. E agora, vamos voltando com o nosso papo aqui com a Vitória Ellen Pieta, porque devo priorizar minha saúde em momentos de crise. Então, sabendo, conhecendo a Vitória, desde todas as suas formações dentro de nutrição e tudo mais, a gente consegue perceber o que muitas vezes a gente não percebe, e é por isso que a gente acaba ou exagerando na alimentação, e como toda segunda-feira é dia de iniciar, e é hoje que a gente vai começar uma boa dieta, né? A seguir uma boa dieta para o resto da vida. Porque a gente brinca, né? Que quando estamos em dieta, não, é a dieta que a gente está consumindo. Pode ser gordurosa ou não, pode ser algo saudável ou não, né? Então, Vitória, nós estamos aqui, a gente falou sobre crenças limitantes que podem piorar em momentos de crise. A gente falou sobre várias questões que envolvem
né, o nosso momento, que pode estar sendo uma crise, né? Que é bom a gente prestar atenção nisso quando acontece. Mas quando a gente fala somos o que comemos, né? E aí eu vou te perguntar também o por que comemos o que comemos, então? Porque dentro disso, se a gente é o que a gente come e a gente continua naquilo, então fala um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente é o que a gente come, né? Eu sou a minha angústia, eu sou a minha preocupação, eu sou a minha raiva, mas eu também sou a minha felicidade, eu também sou a minha alegria, eu também sou os meus momentos com a família, né? Nós somos um montante de coisas, a gente precisa ver o indivíduo como um todo. O porquê que a gente come o que a gente come, né? Por que nós nos alimentamos? E se alimentar não é só falar em alimentos físicos, mas é alimentos do coração, o que traz de bom e de ruim para nossa vida. O que nós comemos, a gente come por precisar colocar energia para dentro. A necessidade do corpo fisiológico, tá? A gente come para celebrar algo. A gente come por estar frustrado, por ter algum sentimento que não tá legal aí, então a gente precisa suprir uma carência, né? Que aí entra a crença da escassez, né? Do sempre estar com tudo muito contado, sempre faltando coisas na nossa vida, faltando coisas, não só alimentos, né? Faltando coisas. Então eu preciso suprir o que está faltando. O nosso corpo, ele é muito inteligente, ele sente quando falta alguma coisa, mas ele não sabe dizer se é físico ou se é mental. Então, o sentimento é o mais fácil, o mais tranquilo de se perceber no corpo é o sentimento da fome. Então, muitas vezes nós estamos com raiva, estamos frustrados, estamos com algum sentimento faltando ou sobrando, e a gente trabalha isso como fome. A gente entende como fome. Porque é muito mais fácil o corpo apitar a fome do que dizer, peraí, Vitória, pensa o que tu tá passando pra te entender que tipo de sentimento que é, pra depois tu perceber se tu quer comer ou não. Até mesmo porque quando tu vê, já passou 2-3 horas, não tomou água e tá com fome. Exatamente, né? Porque os mecanismos de fome e de saciedade ficam alterados com a nossa imersão nos nossos sentimentos. Não tem como sinalizar, Certo, né? certo. Então, o nosso corpo, ele precisa ter uma rotina, ele precisa ter uma estruturação psicológica, a gente precisa ter o nosso psicológico bom, ok, saudável, para que a nossa alimentação seja saudável. Da mesma forma que a gente precisa ter uma alimentação saudável para os nossos hormônios estarem saudáveis. E então, falando sobre alimentação saudável, a gente fala sobre o comfort food, né? Que é alimentos confortáveis em momentos de crise. E aí, quanto mais nutrientes, melhor o corpo. Porém, ao contrário, também é o que a gente acha que pode ser bom, que pode estar confortável, também pode não ser. Então, como a gente vê todo esse lado também desse comfort food? Então, a comfort food são comidas, já diz, né? Comidas confortáveis. É aquela comida que ela aquece, que ela supre rapidamente os teus sentimentos. É aquela comida que é gordurosa, tem muita adição de açúcar, muito sódio, muito industrializado, que causa uma liberação de hormônios do prazer. Só que não é uma comida de lenta absorção, que vai te nutrir, que vai ter propriedades medicinais, que vai ter vitaminas e minerais. Não, é um alimento rico em calorias vazias, que a gente diz, né? Que tem muita caloria, mas o que é útil mesmo é pouquinho. Então, como dar uma bomba de energia para o corpo, os hormônios ficam todos alterados e aí causa um pico no prazer, um pico na alegria, um pico de felicidade. E aí as pessoas entendem que isso é o que conforta, que é isso que me deixou feliz. Então vira um loop infinito. Comi, é a mesma coisa que drogas, por exemplo. Comi, ok, maravilhoso, passou um tempinho, aí
Comi de novo, uau! Aí passou, tô triste de novo. Por quê? Porque não é a comida que vai resolver. Sim. Entende? Porque se fosse a comida, você ia comer uma vez, ok, ia manter a tua alegria para sempre, ok, beleza. Não teríamos mais problemas no mundo, né? Mas, quando a gente come alimentos que a gente chama engordativos, né? Alimentos com com pouco volume, muita caloria, esses alimentos, eles vão causar uma desorientação no teu organismo de fome e de saciedade. Então, ou tu vai sentir muito mais fome, ou tu vai te fechar, Certo. né? Isso varia de acordo com a pessoa, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que em momentos de crise não sentem fome, porque bloqueia, inibe a sensação de fome. Inibe. Da mesma forma que tem pessoas que inibem a saciedade, então tá sempre comendo. E quando a gente pede pra pessoa o que você comeu, ela não sabe dizer. Ela não sabe dizer. Justamente pelo momento de crise interna que ela tá passando, que causa essa desregulação e que entra uma viseira. Eu preciso focar no meu problema, enquanto isso eu como. Simples assim. Olha só. Pois é. E por que as pessoas elas fogem do nutricionista quando elas não conseguem seguir uma dieta balanceada indicada pelo Nutri? Então, por que elas fogem do nutricionista? E é o que mais acontece, né? Porque isso aí Vamos é uma falar questão sério, bem quem nunca fugiu, comportamental, né? quem nunca fugiu do nutricionista não viveu direito, eu digo, né? Mas é bem verdade. Por quê? Eu fui no nutricionista, ele me explicou tudo o que eu preciso fazer e eu fui pra casa com aquela informação. Que é uma informação que, mascarada, eu já tinha. E é óbvio que eu não vou conseguir fazer. Pega aqui um plano alimentar. Tchau, vai pra casa. É óbvio que eu não vou fazer. Por quê? Porque não era isso que eu tava precisando. Entende? Então passou 20 dias, um mês. Como é que eu vou voltar lá se eu não fiz nada? Vergonha. Se eu não perdi nenhum quilinho na hora que ela Eu não pediu quero pra dar subir, esse né? gostinho. Entende? Eu simplesmente vou sumir por um tempo. Aí eu volto, falo que aconteceu algumas coisas aí e tal, e vida que segue. Mas, como é que fica o eu dentro? Então, o nutricionista, ele precisa te mostrar exatamente, porque só é... eu sempre digo que só é óbvio o que é dito, né? Então, tu precisa falar pra pessoa, ó, não, é isso que você precisa fazer. Mas também não é só o que você precisa fazer, mas é como você vai fazer isso. O que você está disposto a fazer? Primeira coisa que eu falo no consultório é: por que você veio? A pessoa responde: porque eu quero emagrecer. Ok. Por que tu quer emagrecer? Por causa disso, disso. Ah, então eu explico o contexto de é válido, não é válido esse motivo, vamos buscar outro motivo. Mas o que você está disposto a fazer para atingir esses objetivos? Porque as pessoas acham que vão no nutricionista, o nutricionista vai dar a pílula mágica, que é o que foi conversado naquele remédio que perdeu tantos quilos. Sim. Você vai ganhar uma pílula mágica, vai fazer ali e vai voltar, fazendo ou não 100%, tu vai voltar na consulta, tu vai se pesar e vai dar alteração. Porque é mágico. É que, Vitória, tu precisa entender uma situação. Que a gente não quer emagrecer, a gente quer ser emagrecido. Exatamente. Né? Porque o processo de emagrecer, ele acaba... Pra quem, né, luta contra a balança, eu luto todo dia, né? Eu, meu marido, minha família, e assim vai, né? Crenças limitantes que vêm da nona. Tô brincando, mas a gente sabe que tem gente que tem... Eu vejo pessoas que me dizem assim, eu não consigo engordar. Ai, que feliz, engordei 2 quilos. Eu digo, cara, mas por que para umas pessoas ser, né, bem dessa forma? E, poxa, a gente luta pra manter um peso, pra tentar baixar um pouquinho aí, né, e dificulta. Então, mas a facilidade, se quando eu pago para uma nutricionista, eu quero ser emagrecido, e não que eu tenha que emagrecer, né? E é exatamente esse o pensamento das pessoas. E aí vem outro assunto, que
não é outro, né? Mas é bem importante colocar que a pessoa espera que tu resolva todos os problemas dela. Que é exatamente isso que tu comentou. Mas como que eu vou resolver os teus problemas se tu não me conta quais são os teus problemas? Eu preciso saber quais são, pra eu te ajudar a resolver. E eu posso ir até aqui. Daqui pra lá é você que vai resolver. Eu vou até o meu limite. Agora, o que acontece contigo no teu dia a dia, só você vai poder se organizar ou não. Tá certo. Entende? As pessoas querem uma pílula mágica. Ah, ok, nossa, eu perdi 20 quilos. Uau, consegui, né? A história dos 20 quilos, beleza. Mas e depois? Aumentou a pressão. E depois? Né? Do que tu abriu mão pra atingir isso? Tem coisas que valem a pena que tu abra mão. Tem coisas que realmente valem a pena abrir mão. Eu vou abrir mão de um momentinho a mais de descanso pra ir na academia. Pra ir fazer uma atividade física. Pra ir caminhar, enfim. Ok, perfeito. Mas eu vou abrir mão da minha saúde pra baixar peso de balança, que eu nem sei se é gordura ou se é massa muscular. Vale? Aí eu vou fazer os meus exames tão piores do que quando eu tava com 20 quilos a mais. E aí? Valeu? Deu certo? Show de bola. Agora, tu baixou os 20 quilos. Mas o que tu vai fazer pra manter? Tu vai continuar tomando o teu remédio pro resto da vida? Porque quando tu parar de tomar essa pílula milagrosa aí, tu vai continuar com a tua alimentação anterior. Por quê? Porque tu não teve essa transformação que exige um emagrecimento. Entende? É a virada de chave que a gente diz. Por que muitas pessoas ficam no loop do efeito sanfona? Porque elas não querem emagrecer. Elas querem conforto. Elas querem algo, uma pílula milagrosa, um resultado rápido. Elas querem uma resolução dos problemas. Sim. A partir do momento que eu quero emagrecer pra ser feliz, ou que eu quero emagrecer por algum outro motivo aleatório, de que me mandaram emagrecer porque eu preciso emagrecer, eu não vou emagrecer. Agora, eu vou melhorar a minha qualidade de vida, automaticamente o emagrecimento vai vir junto, é uma transformação. É uma transformação. A lagarta, ela vira borboleta, ela não volta a ser lagarta. Simples assim, né? Então, o que você tá disposto a fazer pra mudar? Né? Tu te dispôs a tomar um medicamento ali tanto tempo, e aí depois uma hora tu vai parar, tu não vai ter esse medicamento pro resto da vida. Outro ponto importante. Mas é que o meu ambiente familiar não me proporciona, não me ajuda a emagrecer. Então eu vou melhorar a minha alimentação para que eu possa mudar o meu ambiente. Entende? Mas eu preciso que a família me ajude. Ok, mas então você precisa ajudar a tua família. Eu tô disposta a morrer pela minha família. Ok, mas tu tá disposta a ter uma vida mais saudável pela tua família? Tu não precisa morrer. Não é nem aconselhado, né? Morrer pela família. Não, mas pequenos hábitos alimentares que tu coloca na tua família vão gerar crenças diferentes. Ou tu vai quebrar crenças. Entende? Eu cresci numa família que tinha 3, 4 tipos de carboidrato. Quando eu comecei a estudar nutrição, que eu comecei a ver, eu disse, mãe, isso não pode acontecer. Isso não tá legal. Por quê? Porque a gente vai acabar pegando vários tipos de carboidrato e a proteína e a salada vão ficar de lado. Porque o carboidrato é uma espécie de comfort food. Dependendo da forma como preparado. Sim. Entende? Mas não era uma batata, um purê de aipim, um purê de batata. Não, era batata frita, era torté e era, sei lá, massa. Meu Deus. Era 3 tipos aleatórios. Família italiana. Precisamos mudar isso. Eu fui morar com o meu marido, enfim. A gente faz um tipo. Porque eu decidi que eu precisava mudar, porque senão os meus filhos vão adoecer. Tem uma história que diz que
que, né, não se preocupe. O seu filho não para quieto, enche ele de comida. A preocupação vai vir daqui 20, 25 anos, tu não vai mais estar cuidando dele. Então tu não precisa se preocupar. Uhum. É um pensamento horrível, mas é isso que as pessoas estão fazendo. A criança não para quieta enquanto eu como, então eu vou dar o que ele quer comer. Ele vai sentar lá com as suas bolachas, sei lá, e eu vou comer a minha comida. Sim. E no futuro? Preocupante. Ele vai fazer isso com os filhos dele, porque ele aprendeu assim. Sim. É bem isso, Vi. Então, né, a gente tá aqui falando e gerando reflexões, né? Muito obrigada, inclusive, por isso. Agora, eu gostaria de agradecer a mais alguns patrocinadores do nosso programa. Lojas Regla, viva novos caminhos. Cliente Paludo, seu crediário segue ativo na Lojas Regla. Confira as condições de pagamento especiais para você. Então, não esquece, mudança agora de estação para toda a família. Aproveite. Flair para Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. Uma nova marca, um novo conceito, mas com a mesma essência e dedicação. Visite o novo espaço da Flair, onde a alegria e o amor pelo que se faz estão presentes em cada detalhe. Cestas de café da manhã, buquês, arranjos e atendimento 24 horas para funerais. Prana Energia Vital. Serviço de saúde alternativa e holística, levando terapias para a tua vida. Kumon. Orientação individualizada é sensacional. Fazer Kumon é ser um aluno com um potencial valorizado. É ter certeza de que nunca está sozinho. Que há sempre um orientador guiando por cada trajetória. Fazer Kumon é sinônimo de pertencimento. Fazer Kumon é o máximo. E agora, voltando com o nosso papo, estou aqui com a Vitória Elimpieta, que está falando sobre por que devo priorizar minha saúde em momentos de crise. Então, aqui a gente falou tanto na questão mental e como ela interfere no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, que as nossas escolhas também é a nossa alimentação, e como a gente chega nos padrões também de repetitivos, assim, por crenças que a gente sempre ouviu falar que tinha que ser dessa forma, ou sempre viveu aquilo e a gente repete hoje. E isso atrapalha no nosso dia a dia, na nossa saúde, né, na nossa alimentação, que depois vai para a nossa saúde. Então, agradecimento especial à Vitória Elimpieta, que está aqui comigo hoje. Vi, então agora vamos falar porque as maiores queixas que tu ouve no consultório, e aí a gente vai falar das tuas marmitinhas também. Então vamos aproveitar esse tempo. Então, eu recebo muita queixa no consultório, muita dificuldade, mas são dificuldades que sempre tem como corrigir, tá? A maioria das pessoas chega falando que, eu não consigo me organizar. Eu não tenho tempo. Mas é porque eu faço tanta coisa que não sobra tempo. Aí eu ouço todos os comentários, todas as dificuldades e a gente começa a conversar. Como que é o teu dia? Que horas tu acorda? Que horas tu vai dormir? O que tu gosta de fazer no teu dia? Quais os horários que tu tá em casa, os horários que tu não tá? E aí as pessoas começam a me falar e eu começo a perceber. Quanto tempo tu fica no celular? É que eu deito e eu fico uma meia hora no celular. Legal. E de manhã cedo, eu acordo, eu já pego meu celular. Bacana. E quando tu tá almoçando, tu tá com o celular, tu tá com algum aparelho eletrônico junto? Normalmente tem a TV ligada, ou tem o rádio, ou eu tô com o celular, ou eu tô assistindo alguma coisa, né, mexendo no computador. Bem bacana. Então, significa que você não está focando em nenhuma das coisas que você está fazendo. Então, falta disciplina, organização, literalmente, tá? Com certeza tu não vai ter o que tu precisa. E constância. Um dia eu almoço tal horário, no outro dia eu já almoço mais tarde. Tem dias que eu faço isso, tem dias que eu faço aquilo, tem dias que tem salada, tem dias que não tem. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é organizar a nossa rotina. Eu preciso saber o horário que eu vou dormir, o horário que eu vou acordar. Eu preciso saber quantas refeições eu tenho que fazer no dia e se eu tenho isso para começar a fazer. Se eu não tenho, eu vou fazer uma lista de mercado. E aí eu vou organizar o que eu preciso de verdade do mercado para ter em casa, para facilitar.
Então, a dica que vem é organizar a tua alimentação. Tira um dia da semana, 2 dias da semana, organiza as tuas marmitas, organiza a forma com que, as coisas que tu vai comer, para que tu não enjoe, para que tu consiga ter uma opção que tu goste de comer, que seja mais confortável, que seja mais agradável para ti. E organiza isso nas porções que tu precisa. Que aí vai chegar na hora de comer, tu não vai ter que fazer alguma coisa. Se tu tiver que fazer alguma coisa na hora que tu precisar, com o pouco tempo que tu tem, que já relatou que não tem tempo, tu vai acabar fazendo um pedido no delivery. Automático. Ou tu vai pegar alguma coisa mais prática ou tomar um café com bolacha. É o que acontece, né? Então, organização. Organização, cozinha em grande quantidade, guarda nos potinhos. Os potinhos são baratinhos pra comprar, não tem nem desculpa, né? Super de boa, tem potinhos que tu coloca no micro-ondas, não tem problema nenhum, né? Então, trabalhar com isso. Foi por isso, por ter tanta queixa de consultório em relação à organização, que realmente a organização é a chave pra tudo. Né? Tu precisa ter o que tu precisa fazer no dia, os horários que tu vai comer, o que precisa consumir. E muitas vezes a gente realmente não tem tempo pra organizar tudo isso. Então, por que não eu criar uma maneira de organizar pra ti? Né? Foi o que me veio em mente. Então, a gente criou, eu pedi o auxílio da minha mãe e tal, pra ela me auxiliar. Lembrando que a Vitória, ela é filha, né, de pais que têm um grande buffet aqui em Nova Prata. Então, Sim. é por isso que facilmente ela conseguiu organizar isso, né? Isso. Aí eu tenho uma empresa, né, uma empresa de marmitas fitness, que é a Cozinha VIP. Então, a gente faz... não só as marmitas, mas a gente faz o feijãozinho, que é uma coisa que demora pra cozinhar. Então, a gente vende em potinhos já, com as porções certinhas, ou porções pra família, né? 1 quilo, meio quilo. Então, todas as leguminosas, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão. A gente faz as porções de carne também, então potinhos de carne prontinhos pra ti. A gente faz panquecas, massas integrais e as marmitas. Né? As marmitas, elas já vêm na porção certinha e ela é pronta para o micro-ondas. Então, você consegue ter 5 cardápios na semana. Então, é um diferente do outro, né? E aí, eu vendo normalmente os pacotes, né? Os pacotes com 5 cardápios. Então, de segunda a sexta, o teu almoço tá garantido. Nossa, que facilidade. E aí, as encomendas são até toda quarta-feira, né? Até a quarta-feira à noite. E aí, as entregas são na sexta-feira. É bem bacana, porque isso facilita muito. E não necessariamente para te comer todos os dias, mas eu sei que tal dia eu vou sair, eu não vou chegar a tempo. Põe descongelar a marmitinha, chega em casa, só aquece. Tudo certo. É prático. Não, e tu disseste que elas têm uma durabilidade muito boa, mantendo em... Na geladeira ela dura 5 dias e congelada até 25. Certo. 25 então, dias. Nossa, é uma super mão. E tu vê que qualquer coisa, pra quem tem um costume, porque a gente sabe, nós moramos numa cidade onde tem a possibilidade de ir pra casa almoçar, né? Porque em grandes centros as pessoas não têm muitas vezes essa possibilidade, mas nós temos a possibilidade de ir lá pra casa. Então, poxa, eu tô precisando só da misturinha, né? Porque eu já fiz o arroz, eu já fiz, deixei encaminhado, só preciso de algo para acrescentar aqui. Então, como é bom saber que tanto marmitas que eu posso ter, mas daqui um pouco eu e tenho uma família junto, então eu não posso me preocupar só comigo, tenho que pensar na minha família, eu posso ter os acompanhamentos que, poxa, o básico é fácil preparar, mas, né, os acompanhamentos, então que eles precisam de um pouquinho mais de tempo, de preparação e tudo mais, eu sei que eu tenho aí prontinho. Então, que bom, segue a Vi e chama as marmitas VIP aí pra ti, né? Que coisa boa, Vitória. E lembrando que tudo isso é feito de forma menos gordura possível, integral. Exatamente, é tudo calculado, é proporcional, né? A quantidade de proteína para carboidrato, e sempre tem os legumes juntos, então é bem legal. Tá é bem complementar, assim. Um passo de cada vez, Vitória. Por onde começar, então? Organização. Certo. Primeiro passo é organização. Pega a tua última semana e avalia o que eu fiz na última semana que eu posso melhorar nessa. Tá? Lista.
Sempre escrever ajuda um monte. Listar tudo. Quais as coisas que eu deixei a desejar, que eu podia ter feito melhor. Quais as coisas que eu realmente gostei, que eu vou colocar uma estrelinha do lado porque eu posso fazer mais ainda. Eu não consigo fazer atividade física todos os dias. Não tem problema. Vai uma vez por semana, vai 2 vezes por semana. O importante é fazer. Eu não consigo fazer 1 hora e meia. Ok, faz 20 minutos. Mas faz. A partir do momento que tu começar a fazer, o teu cérebro vai interpretar aquilo como algo bom. Sempre que tu fizer algo pro teu bem, tu nunca vai se arrepender. Tem dias chuvosos que eu não quero sair de casa assim, eu nem me pagando. Mas eu vou lá, eu boto o meu top, boto minha leg e vou treinar. E eu saio de lá realizada com a sensação de dever cumprido. Porque o que deixa a gente mais triste, mais pra baixo, mais depressivo, que a gente diz, é exatamente não ter essa parte. Então é justamente por você não estar fazendo que tu vai ficar pra baixo. Agora, tu começa a fazer todos os dias ou toda semana, começa da maneira com que tu pode. Analisa, o que eu posso fazer hoje é isto. Perfeito. Mas eu vou fazer, porque eu me propus a fazer. E é a minha palavra que tá em jogo, então eu vou fazer. Então começa com a organização e com pequenas mudanças. Eu não como frutas. Não precisa comer 3 no dia. Se tu comer uma fruta por dia, no final do mês são 30. Agora, se tu não comeu nenhuma, são nenhuma. 0. Então, pequenas mudanças. Eu não como salada? Escolhe algum tipo de salada que tu goste e coloca. E vai colocando pouquinhas quantidades dos outros junto. E vai misturando. E vai testando. Né? É assim. Como que a gente aprendeu a andar? Insistindo. Tudo o que a gente faz, a gente precisou colocar tempo e energia para aprender. A gente não nasceu falando, a gente não nasceu caminhando. Sim. Nutri, olha só, pensando agora que tu estavas falando isso, e organização, e por onde começar, eu lembrei então que tu faz essa parte de consultoria que auxilia as pessoas. Porque às vezes a gente tem... porque nos disseram que comer tal coisa é bom. Então a gente vai lá no mercado, a gente vai lá, como isso aqui me facilita e dizem que faz bem, eu vou pegar, certo? E por vezes a gente não lê rótulo. A maioria das vezes eu não leio rótulos, sabe? Eu vejo assim, isso aqui é integral, beleza, vou pegar. Daqui um pouco eu não olhei se é 100%, se não tem outros aditivos, enfim. Isso... como tu falaste no início, e que eu acho que é bem importante a gente estar frisando, por onde começar. Daqui um pouco, se tu não tem essa noção, esse conhecimento de, poxa, vamos iniciar por o que temos em casa, chama a Nutri para dar uma mão para ir lá pro mercado contigo, né? Exatamente. Muitas vezes a gente tem tudo que a gente precisa em casa, tá? Mas a gente tem coisas a mais, e aí o que a gente precisa se perde. Né? Cansei de ir em casas e fazer limpas de coisas vencidas por medo de que falte na casa. Então a pessoa vai no mercado, compra 3, 4 pacotes de arroz e fica rolando aquilo, porque aí um dia tu pede comida, no outro dia tu vai jantar na casa de alguém, aí no outro dia acontece isso e fica acumulado lá e estraga. Então não tem necessidade. Muitas vezes, se tu deixar menos coisas e coisas que tu realmente vai precisar, é muito mais útil. Ainda mais porque hoje tem mercados de segunda a segunda, exatamente. Né? Então, num aperto, tu vai pro mercado. Exatamente. E aí acontece muito de chegar na casa da pessoa, abrir os armários e ver assim, só chocolate. Ou só coisas mais calóricas. E aí chega na hora de cozinhar e falta o básico. E é o básico que funciona. Então, estoca o básico, então. Se é pra estocar alguma coisa, estoca o que tu realmente vai precisar. Sim. Né? Mas é medo. Exemplo, véspera de feriado, todo mundo enlouquece. Vamos pro mercado porque vai faltar alguma coisa e o mercado vai estar fechado. Né? Cidade pequena agora que tem mercado né? mais fácil. Mas as pessoas enlouquecem. Chega no final de semana, eu vou receber visita. Meu Deus do céu, preciso fazer o rancho.
que a gente diz. Aí, os carrinhos ficam assim. E o que realmente precisa, daria numa cestinha, né? Então, organização também poupa o gasto de dinheiro. Não, e agora que tu falou isso, a gente sempre diz, é porque uma alimentação saudável requer dinheiro. Não, porque Não. é muito mais em conta tu poder comer o arroz, o feijão, umas folhas e um couve do que estar enchendo. E as pessoas têm a ideia de que se alimentar de maneira saudável é coisas caras. Aham. Mas, gente, o básico funciona. Olha as frutas da época. Não, o porquê que existe laranja e bergamota nessa época? Porque a gente sabe que a gente precisa de vitamina D e que a vitamina C auxilia. Elas são ricas em vitamina C. Nada é por acaso. Tem um porquê de existir essa fruta nesta época Sim. do ano. Então utiliza isso. É baratíssimo. E tem pessoas que doam, que não tem mais, que estraga. Entende? Aham. Então, foca numa boa salada, numa boa complexidade ali de legumes, vários tipos diferentes. Foca nas frutas. Ficou em dúvida? Leva uma fruta junto. É tão simples, É verdade. né? Então, foca numa fruta, foca em alimentos mais saudáveis, mais coloridos. Quanto mais colorido, melhor. Quanto mais tu descascar, melhor. Quanto menos tu desembalar, melhor. Então, descasca mais, desembala menos. Tá certo. Começa por aí. Quantidades, isso a gente organiza depois. Mas se tu não faz o básico, não vai ser um remédio que vai te auxiliar. Não vai ser uma pílula que vai te auxiliar. Tá certo, tá certo. Nutri, eu gostaria de te agradecer demais por esse papo de hoje, de grande valia, até para iniciar essa semana, né? Segunda-feira, para quem está nos assistindo no primeiro momento em que este programa passa, claro que ele reprisa em vários outros momentos e sempre é tempo de iniciar. Então, para quem quiser iniciar uma vida saudável, que isso pode refletir sim num corpo bonito, que a gente fala assim, que bacana eu poder reduzir medidas, peso, beleza, tá tudo certo, mas a gente também falou no programa de hoje que a alimentação saudável, ela está ligada diretamente nos nossos momentos de crise que podem nos favorecer, podem fazer com que o nosso corpo passe por momentos de uma maneira mais tranquila, porque mantém o nosso ânimo, mantém o nosso, para que a gente possa passar por isso e estando sempre bem saudável para que isso possa, o processo possa acontecer. Então, gostaria de agradecer demais e deixar esse espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço muito poder falar sobre isso aqui, né? Tem muitas coisas que as pessoas deixam passar batido no dia a dia, né? Então, são pequenas mudanças simples, né? Que quando você chega no nutricionista, se você tem isso bem embasado, fica mais fácil. E se você não tem, é uma maneira de pedir suporte para o teu nutricionista, independente de qual seja, não precisa ser eu, né? Mas o nutricionista que você tiver mais afinidade, conversa sobre isso. E a gente trabalha também as equipes multidisciplinares, né? Então, a equipe multi é muito completa. A gente precisa ter uma equipe completa para dar suporte pra gente, né? Quando eu falo em nutrição, que eu falo em crenças limitantes, eu não falo só nisso. Eu falo num psicólogo, se necessário num psiquiatra, a gente fala, né, num médico que possa te auxiliar, a gente fala sobre a tua autoestima, então tratamentos de beleza. A gente precisa ter essa junção, né? Não é só focar em uma coisinha só. Então, buscar se autoconhecer e procurar melhorar a nossa autorresponsabilidade, né? Então, ser mais responsável com nós mesmos, ser mais cuidadosos com nós mesmos, né? Então, eu deixo essa reflexão de começar por dentro, né? Começa focando nas coisas que tu gosta, no que tu não gosta. E eu me coloco à disposição, né? Só entrar em contato, a gente agenda uma consulta, vamos conversar, vamos trocar ideias, porque às vezes são pequenas coisinhas, pequenos gatilhos que desnorteiam a gente e que a gente perde a noção do que é realmente, de fato, verdadeiro e o que não é na nossa vida,
Nossa, com certeza. Muito obrigada. Obrigada pelas dicas mais uma vez. E agradecendo a Vitória, agradeço novamente aos meus patrocinadores que levam este conteúdo até você. A Petras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Supermercados Lorenzetti, o endereço das melhores compras. E aqui a gente falou que justamente hoje a gente tem mercado aberto de segunda a segunda, então aproveita o Super Lorenzetti também para dar aquele pulinho no mercado, caso precise, sempre com alimentação saudável, porque lá tem muitas opções para você. Ao Prana Energia Vital, que leva terapias para a tua vida. A Kumon, método de estudo para desenvolver o aluno ao seu máximo potencial. A Casa Gamba, especialistas em você e sempre responsável pela coloração do meu cabelo. Ao Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Lojas Regla, viva novos caminhos. Todos os looks aqui no programa Algo a Mais são das lojas Regla. E a Fler para Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata, que é um encanto entrar na Fler. Eu convido, digo, dá uma passadinha lá sempre que tu precisar, que é uma delícia entrar lá. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo programa.